Boa tarde, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, iniciando agora a segunda unidade, tá? Na segunda unidade, nós vamos ver o segundo reinado. Por que segundo reinado? Porque o primeiro reinado, nós vimos que vai ser basicamente o reinado de Dom Pedro I. O segundo reinado vai começar basicamente com os regentes e devido às constantes agitações que aconteciam por todo o país, começa uma questão política no Brasil. A solução seria antecipar a maioridade de Dom Pedro e levá-lo ao trono. Então, apesar dos seus 14 anos, o imperador era o símbolo que a elite precisava para impor a ordem no país. Por isso, cria-se, depois de uma longa fórmula e curioso governo, parlamentarismo às avessas. E é isso que nós vamos ver nesta unidade. Muito bem, neste momento nós teremos a disputa política entre dois grupos, os liberais e os conservadores. Então, nós vamos verificar que por volta de 1840, políticos regressistas criaram o Partido Conservador e os progressistas o Partido Liberal. O que mudava entre eles? Muita coisa não. Os dois queriam manter-se na política, comandando. O que a diferença fundamental entre os dois era que ambos eram, em sua grande maioria, fazendeiros e comerciantes, tá? Logicamente que os liberais eram mais os comerciantes e tinha também uma parte da classe média urbana encaixada neles, tá? Queriam mudanças políticas para o Brasil? Não. Só que nada mudasse, que eles continuassem se dando bem. Por volta de 1841, eles resolvem fazer uma reforma no Código do Processo Criminal e o governo assume um caráter mais centralizador ainda. Em relação ao sistema político, não mudou grande coisa. Aliás, não mudou coisa nenhuma, tá? Porque o voto continuou sendo censitário. Isso quer dizer o seguinte: pobre está fora, tá? Para votar tem que ter uma determinada renda comprovada. Politicamente, foi um período marcado pela violência e pelas fraudes. Eleições naquele período também era na base da violência e da fraude. Por isso, o imperador ele tinha que manter a moçada na linha através do poder moderador. Lembram disso? Pois bem, o poder moderador era exclusivo do imperador e era ele quem dava a palavra final. Por isso, para manter conservadores e liberais, tá? E o Partido Progressista na linha, Dom Pedro criou o parlamentarismo no Brasil. Na verdade, ele criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que era o início do parlamentarismo. Como é que funcionava isso? Havia as eleições, após as eleições, a Câmara escolhia o presidente do Conselho de Ministros. Se todos aprovassem, tudo bem. Se não aprovasse, acaba tudo e começa tudo de novo. Logicamente que eles entravam num acordo e aí estabeleceram o seguinte: a alternância do poder. Ora, o presidente do Conselho de Ministros era dos conservadores, ora era do Partido Liberal. E estava tudo certo. Se eles não entrassem em acordo, Dom Pedro ia lá e pá, e acabava com tudo. Então havia um arranjo político, mas quem mandava de fato era o imperador. Por isso que no Brasil o parlamentarismo era às avessas. O parlamentarismo inglês, quem manda de fato é o primeiro-ministro e não o rei, tá? Então, por isso que no Brasil vai ser avessas. Bem, nós vamos ver agora os conflitos que ocorreram durante o segundo reinado. Foi um período não de muitos conflitos,
nós vamos ter a Revolução Praieira, que vai acontecer em Pernambuco. Essa revolução vai acontecer por conta das questões econômicas, tá? A renda dos pernambucanos era basicamente da cana-de-açúcar e a segunda renda vinha do comércio. Então, tanto comerciantes quanto fazendeiros eram conservadores. A classe popular, tá? Era basicamente favorável ao Partido Liberal. E aí eles vão fundar um partido na Rua da Praia, daí o nome Praieiros. O que eles pretendem? Eles pretendem mudar isso. Eles pretendem estabelecer em Pernambuco uma democracia. E por isso eles estabelecem o Manifesto ao Mundo. O que eles querem? Olha só, eles querem liberdade de imprensa, eles querem, mas não se esqueça que eles não querem abolir a escravidão, não, tá? Mas eles querem liberdade de imprensa, eles querem liberdade religiosa, eles querem participação política, mas a questão escravista deixa quieto, que ainda não é hora de mudar. Bem, como é que vai acabar essa rebelião? Como todas as outras, tá? Os líderes do movimento serão presos, executados e acaba-se a rebelião. A próxima rebelião vai ser um pouco mais séria e mais longa, tá? Que será a Guerra do Paraguai. Moçada, a Guerra do Paraguai vai ser basicamente o primeiro conflito internacional liderado ou comandado por Dom Pedro II, tá? O primeiro mesmo, ele vai ser a Guerra do Paraguai, será uma sequência da disputa entre o Brasil e o Uruguai o domínio do Rio da Prata. Por que a navegação no Rio da Prata era fundamental? Porque era a única maneira de se chegar à província de Mato Grosso. Então, para o Brasil era fundamental. Vejam bem, a Argentina, ela tenta impedir a passagem do Brasil para chegar ao Mato Grosso. Como? Tentando anexar o Uruguai ao seu próprio território. Aí estava ruim para o Brasil. Por isso, o Uruguai vai ter o apoio de um outro país que tinha interesse também no Rio da Prata, que ficaria mais ilhado ainda, que era o Paraguai. No caso do Paraguai, a situação era extremamente grave, porque era a única saída para o mar do Paraguai. Como vocês sabem, o Paraguai não tem litoral, tá? Não é banhado pelo mar. E como escoar a produção? O Paraguai tornou-se, no século XIX, uma potência econômica e começa a fazer concorrência com os produtos ingleses. Isso vai deixar a Inglaterra muito, muito insatisfeita. Por isso, a Inglaterra vai unir-se ao Brasil, que tinha interesse no Rio da Prata, e também unir-se à Argentina e ao Uruguai para derrotar o Paraguai, tá? A desculpa oficial é que o Paraguai estaria tentando anexar pedaços do território brasileiro, pedaços do território argentino, para ter maior facilidade para chegar ao Oceano Atlântico. Pode ser? Sim, era verdade. Realmente o Paraguai precisava disso, mas o interesse real era que a Inglaterra não aceitava que o Paraguai pudesse fazer concorrência com ela na disputa comercial na América do Sul. Por isso, nós vamos ver que a Inglaterra vai estimular a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Quem é que vai financiar isso?
logicamente a Inglaterra, porque nem o Brasil, nem o Uruguai e muito menos a Argentina tem dinheiro para coisa nenhuma, tá? Então começa uma guerra que será conhecida como a Guerra do Paraguai. Nesta guerra, no primeiro momento, a guerra é favorável ao Paraguai, porque ele tinha um exército bem treinado, bem armado, e o Brasil, na realidade, não estava nada preparado para a guerra, nem estava pensando em entrar nela. Mas os paraguaios anexaram, ou melhor, aprisionaram um navio brasileiro, tá? No Rio Paraguai, próximo a Mato Grosso. E a partir daí, o Brasil não teve outra alternativa a não ser declarar guerra ao Uruguai e também ao Paraguai, tá? E aí começa a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou 5 anos, foi uma guerra extremamente destrutiva para o Brasil. Agora, para o Paraguai foi o fim do país, tá? Para o Brasil, abalou fortemente a economia, já que o governo brasileiro não tinha dinheiro e aí acabou aumentando a dívida externa, tá? Outra consequência para o Brasil vai ser o contato de oficiais brasileiros com oficiais uruguaios, paraguaios e argentinos, que tinham um modelo político diferente do nosso, e aí estes oficiais começam a perceber que república é melhor que monarquia, tá? E aí começam a, quando termina a guerra, querer romper com a monarquia. Outra consequência vai ser basicamente a destruição de uma enorme quantidade de pessoas, mortalidade dos dois lados. Agora, para o Paraguai, será extremamente desastroso, porque aí o Paraguai, que era uma potência econômica na América Latina, hoje é um dos países da América Latina mais pobres, tá? Porque durante a guerra, 1/5 de toda a população paraguaia foi literalmente exterminada, sobrando apenas crianças muito novas e velhos. Portanto, crianças e velhos, força totalmente improdutiva. E aí o Paraguai arrasado é hoje o que temos, tá? Bem, moçada, façam os exercícios das páginas 434, 441, a página 444 e também não deixe de copiar no caderninho de vocês a revisão da unidade 1 e 2. Não se esqueça que nós vamos ter uma prova, aquela velha prova mensal, tá? Então, façam esses exercícios que a prova mensal vai acontecer em muito breve, tá? Beijos, até a próxima.